Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí à nossa segunda aula do nosso módulo Parte Geral, né? Módulo de resolução de exercícios. Parte Geral do Código Civil, esse é o módulo Parte Geral. Resolução de exercícios, né? Resolução de exercícios. Então, hoje eu vou passar uns esquemas para você, porque eu quero passar cada um destes dias aí que nós estaremos juntos, um esquema para você. Onde está o meu livro de... está aqui embaixo. Ó. Eu vou te mandar a foto. Você vai acessar a foto. Não é aqui. É aqui. Exatamente. Mas eu acho que esse aqui eu posso até passar para você. Ó, nós vimos aí, na parte, vou fazer um breve adendo, uma breve introdução, é o seguinte. Espera aí, só um minutinho que eu vou ter... Ó, nós temos a pessoa. A pessoa é o sujeito de direito, é o polo subjetivo da relação jurídica. Nós temos as pessoas naturais e ao tratarmos da pessoa natural, então é isso que você tem que ter em mente. Parte geral, o livro 1. O livro 1 é o sujeito da relação jurídica. O título 1 é a pessoa natural. E aí, na pessoa natural, ao tratarmos da pessoa natural, nós vamos ter 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O primeiro, personalidade, capacidade. Segundo, direitos, personalidade. E o terceiro, ausência. Correto? Então, nós temos esses 3. Depois, nós temos outro título. É o título 2. O que é o título 2? O título 2 é a pessoa jurídica. Aí nós temos o capítulo 1, disposições gerais. O capítulo 2, fundações, associações, né? Ou fundações. Sempre confundo com o primeiro. São as associações. Capítulo 2, associações. E o capítulo 3, as fundações. E o título 3? Qual é o título 3? O título 3 é o domicílio da pessoa, onde a pessoa mora. O domicílio da pessoa. Então, nós temos que pensar o seguinte. Pessoa. Pessoas são os polos. Entre elas, nós temos uma relação. Na verdade, nós temos um objeto. O objeto é o bem. O bem, ele é tratado no livro 2 do bem, dos bens, né? E o livro 3, ele correlaciona pessoas e bens no mundo do direito com os fatos jurídicos. Então, aqui o livro 3 são os fatos jurídicos, correto? Aqui, na ausência, nós temos 3 seções. A primeira seção é a curadoria dos bens do ausente. Então, vamos lá para a seção 1. Seção 1 é a curadoria. Curadoria. E quando formos estudar esse tema, você tem que pensar dessa forma que eu vou lhe enviar agora. Senão, a gente não consegue aprender isso. Ó, vou mandar para você ter aí com você como é que você vai estudar. Só um exemplo, correto? Vou tirar já os 2. Porque a gente tem que bolar um jeito mais inteligente, né? De nós retermos a informação. Porque a informação ela é apresentada de uma forma confusa, né?
Então a gente tem que estruturar a informação de uma forma melhor. Vamos lá, mandar aqui para você. Deixa eu mandar o último do ausente também. Vou ter que mandar esse, depois eu mando outro. Por quê? Vamos lá. Como é a curadoria? Desapareceu. Desapareceu uma pessoa. Essa pessoa desapareceu do domicílio. Olha como que você vai pensar isso. Vai abrir no arquivo, você vai seguindo aí. Sem notícia, sem representante, correto? Sem notícia, sem representante, procurador, sem procurador, ou com mandatário, mas que não queira, não pode, não queira, não pode, ou com poderes insuficientes. Não quer, não pode, poderes insuficientes. Então você vai seguindo aí. Desapareceu essa pessoa. Desaparecendo essa pessoa, ato contínuo, nós vamos ter um requerimento. De quem? Interessado. MP. Esse requerimento é dirigido a quem? A um juiz. Correto? Sim, é um juiz. E o que o juiz diz? Ele vai declarar a ausência, mas não só isso. Ele vai nomear um curador. Ele vai nomear um curador. A gente tem que pensar dessa forma, esquematizada. Eu estou passando aqui no quadro porque você já tem um quadro bem estruturado aí. E quais são as regras aplicáveis a essa curadoria? O curador ele terá os mesmos poderes e obrigações dos tutores curadores. Poderes, obrigações, né? Os poderes e obrigações dos tutores e curadores. E quem serão essas pessoas? E quem serão eles? Quem? A pergunta, quem? Cônjuge, não separado de fato, não separado judicialmente, e também não separado de fato há mais de 2 anos. O primeiro deles é o cônjuge, mas desde que não separado judicialmente e não separado de fato há mais de 2 anos. Não separado judicialmente, não separado de fato, mais de 2 anos. Quem? Outra pode ser, se o cônjuge não puder, os pais e os descendentes. Pais e descendentes. E o terceiro, na falta dessas figuras, o juiz escolhe. Falta, juiz. Na falta, o juiz. Na falta, o juiz. Então é isso. Então, agora, se você for aqui na seção 1 da Curadoria dos Bens do Ausente, da Curadoria, artigo 22, desaparecer uma pessoa do seu domicílio, desaparece uma pessoa, desaparece do seu domicílio uma pessoa sem notícia, sem representante, sem procurador, e a quem lhe cabe administrar o bem, aí nós temos o juiz, a requerimento de qualquer interessado. Então temos o requerimento interessado, interessado ou do Ministério Público, o juiz declarará a ausência e nomear curador. Declarar a ausência. Você caiu, né? Caiu. É isso que você tem que ler, Mário. Você tem que ler o artigo 22. Se você observar, tudo isso que nós fizemos aqui, esse pequeno quadro, nada mais é do que os artigos 22 ao artigo 25. Então, desapareceu uma pessoa sem notícia, sem representante, sem procurador, ou então o mandatário que não queira, não pode, ou com poderes insuficientes. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará procurador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Correto? O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando o que for aplicável disposto a respeito dos tutores e curadores. Sim? Correto? Você vai seguindo aí. Então, temos o requerimento. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, será o legítimo curador. Em falta do cônjuge, pais
e aos descendentes, sempre nessa ordem, não havendo impedimento, obviamente. Entre os descendentes, o mais próximo precedem os mais remotos, e na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então é isso. Dessa forma simples, nós conseguimos vencer aí a questão da curadoria dos bens ausentes. Mas assim, vamos voltar para as nossas questões, porque é o que nos interessa. Ó, vamos na questão 10. Não temos questões assim de cunho processual agora, nessa questão 10, tá? Vamos lá na questão 10. No âmbito das relações entre particulares, é de extrema importância o exato conhecimento acerca da invalidade dos negócios jurídicos. Então, ontem, esse quadro aqui, de qualquer forma, eu vou tirar a foto, porque ele... Ó, no âmbito das relações entre particulares, é de extrema importância o exato conhecimento acerca da invalidade. O que eu estava dizendo é que ontem nós vimos que a invalidade ela é um gênero que compreende duas espécies, a nulidade e a anulabilidade, né? Mas isso também não é assim tão pacífico, né? Algumas pessoas falam que a anulabilidade é gênero, que compreende a anulabilidade, que é um gênero, e aí nós teríamos a anulabilidade lato sensu e a anulabilidade estrito sensu, e a nulidade. Então, eu acho que o melhor é você ter a invalidade como gênero e a anulabilidade. A nulidade são só duas situações. Eu gosto de ser assim. Eu sei que pode haver outra em outro momento, em outra disposição legal. Mas se você for observar lá no fato jurídico, nulidade você tem que ter isso em mente, 166 e simulação. Você pensa dessa forma. Nulidade. Ó, então vamos ter a invalidade. Vamos ter a nulidade. Isso aqui, ó, 166 simulação. É difícil falar isso, né? O que eu gostaria de dizer é o seguinte: pensa só nisso. Pensa só nisso. Se você pensar só nisso, está ótimo, como uma premissa maior. Anulabilidade. Anulabilidade, nós temos a questão da incapacidade relativa. E aqui é 171. 171. 171. Defeitos. E aqui é a incapacidade relativa. Ok? Então é isso. Da invalidade do negócio jurídico. É nulo. É nulo. É 166. É nulo. Quando ele é nulo? Celebrado por absolutamente incapaz, 166, inciso 1, ilícito impossível em determinado seu objeto, por o motivo determinante como a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, tiver por objeto fraudar a lei imperativa. Então, nessas hipóteses, e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Deixa ela solta, Joaquim. Oi? Ela solta. Espera aí. Desculpa. Ó, é anulável o simulado? O simulado é anulável? Não, é nulo. Não, nulo. É nulo. Esse capítulo é muito importante. Então, nós temos 166, você já sabe. 167. Ah, faltou eu colocar aqui, ó. É porque 166 e 167 é simulado. É simulado. Tá vendo? Ó, é nulo 166. É nulo 167.
correto? E quando haverá simulação? Aí ele elenca as hipóteses. As nulidades elas podem ser alegadas por qualquer interessado ou Ministério Público. Nulidade. Então vamos colocar aqui qualquer interessado, Ministério Público. É simulado, haverá simulação. Aí nós temos aqui as hipóteses do parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Inciso 1, 2 e 3. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico ou dos seus efeitos, se as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, as nulidades. Juiz. Então, vamos colocar aqui a terceira figura, juiz. Correto? Você está entendendo como a nulidade ela é grave? A nulidade, ela não pode ser sanada, não pode ser suprida. Observação. Não pode ser suprida. O que pode ocorrer na hipótese específica da simulação, subsistirá o que se dissimulou, se válido for, na substância e na forma. Se for na substância e na forma. Isso aqui é aquele princípio de preservação do negócio jurídico, correto? É por isso que nós temos isso. Não se confirma, nem convalesce. Artigo 170, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que simulou, se vale for na substância e na forma. 170. Se o negócio jurídico contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitisse supor que o teriam querido se houvesse imprevista nulidade. Ponto. Nesse caso, não é do simulado apenas. O nulo, na verdade, não é apenas do simulado. É nulo. 170. Artigo 170. Vale para todos, né? Da preservação do negócio jurídico, né? Preservação, deixa eu dar uma olhada aqui no artigo 170, que vai trazer um bom exemplo para nós todos. O nulo não é suscetível, não convalesce com decurso. 170. Se porém um negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitisse supor que o teriam querido. Conversão do negócio jurídico é o procedimento por meio do qual o intérprete requalifica o negócio jurídico inválido mediante o aproveitamento de seus elementos não afetados pela invalidade. A conversão trata-se de aplicação do brocado latino segundo o qual utile per inutile non vitiatur. O útil não se vicia pelo inútil. A conversão não modifica a vontade das partes. O que se converte não é declaração de vontade em sua substância, mas negócio jurídico em que tal declaração se qualifica. Para se operar a conversão é necessária a presença de dois requisitos: o objetivo e o subjetivo. Sob o primeiro objetivo, o negócio jurídico reputado como nulo deve conter os requisitos do negócio jurídico sucedâneo, correto? Em outras palavras, o aspecto objetivo da convenção requer a existência de suporte fático no negócio a converter. Esse é o critério objetivo. No campo subjetivo, é preciso restar verificado que se as partes, inclusive isso é conteúdo de enunciado número 13 da primeira jornada de direito civil. O aspecto objetivo da convenção requer a existência de suporte fático. No campo subjetivo, é preciso restar verificado que se as partes tivessem ciência da nulidade do negócio jurídico primitivo, mesmo assim teriam desejado celebrar o negócio jurídico sucedâneo. Tais requisitos são alvos de crítica. O primeiro, a conversão se distingue em substancial formal. Aí ele vem trazendo aqui. A doutrina aponta como exemplo de conversão do negócio jurídico. É isso que me interessa. A compra e venda sem escritura pública que pode ser convertida em promessa de compra e venda. Esse que é o exemplo, correto? A promessa de compra e venda ela não precisa atender aquela regra do 108. Você pode fazer Não. O 108. Não tem que ser por instrumento público, salvo 30 salários mínimos. Não, a promessa pode ser por particular acima de 30 vezes o salário mínimo. Ok. O trespasse de estabelecimento sem escritura pública que pode ser convertido em venda singular de bens móveis. Alienação do usufruto que pode ser convertido em cessão do seu exercício. Afinal de contas, o usufruto não é alienável. A doação de bem inalienável que pode ser convertido em constituição de usufruto, uso ou habitação.
A doação de bem inalienável. Renúncia antecipada de prescrição, que é proibida, que pode ser convertida em interrupção da prescrição. Ótimo. Então tá. Eu gosto de me lembrar, me recordar dos exemplos, né? Então, letra A é anular o negócio jurídico simulado e não subsistirá o que se dissimulou. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se vale for substância na forma. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, mas poderá supri-las a requerimento das partes? Não. Nulidade não. Ó, 16, nós falamos aqui disso agora. 67, né? 167, não, esse não. Mas o 67 não supre a nulidade. Pelo que você falou lá em cima no quadro. Simulação, perdão. Não, é o parágrafo único do artigo 68. Ó, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas. Isso é verdade. A primeira parte está correta. A segunda parte, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Mas poderá supri-las? Não, não pode. Parágrafo único do artigo 68, a parte final da letra B. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença. Ó, você viu que nós falamos até então sobre nulidade, porque a partir do artigo 171 nós vamos falar sobre a anulabilidade. Então, o que é anulabilidade? É o caso de incapacidade relativa. Aí, aqui na nulidade é que ele diz, além daqueles casos legais, né, da anulabilidade. 166 ele fala é nulo, ele não se reporta a outras especificações legais. O 172 pode ser confirmado. 173 deve ter a substância do negócio e a vontade de mantê-lo. 174. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. A anulabilidade ela não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Então, ela tem aqui só interessado, sempre sentença, e só aproveita aos interessados. Só aproveita aos interessados. Só aproveita aos interessados. Só aproveita aos interessados. Só aproveita aos interessados, né? Exceto solidariedade. Indivisibilidade. Ok. Exatamente. A anulabilidade não tem efeito antes de julgado por sentença, nem se pronuncia de ofício. Exato, 177. Só os interessados a poder alegar e aproveita. Então, a letra C está nos conformes. 177. Vamos lá. Nos atos de incapazes, é de 2 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio. Não, se você... Não, não. Prescrição. É prescrição, né? Não, peraí. Não, peraí. Aqui é de 4 anos. É de 4 anos. 4 anos, perdão, é decadência. É 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. É de 2 anos o prazo... Não, é de 4 anos no inciso 3, 4. Esse artigo, para mim, é um desafio, porque 178, ele é difícil. Esses prazos aqui... Prazo de decadência, 4 anos para pleitear. Prazo de decadência para pleitear a anulação. Prazo decadência para pleitear a anulação.
Prazo de decadência para pleitear. Prazo para pleitear a anulação. Coação no dia em que ela cessa. 4 anos. Coação é o específico. Os outros, erro, dolo, fraude, outros defeitos, os outros defeitos do dia em que se realizou o negócio jurídico. Outros defeitos, dia do negócio jurídico. E, na hipótese dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Atos incapazes, dia em que cessar incapacidade. Ok? Então, esse prazo de 4 anos. Tudo bem, agora a gente entende, a gente recorda. O problema é a gente manter isso memorizado, né? Não, e tu vê a maldade da questão, Joaquim, da letra D. Ele fala o seguinte: nos atos incapazes é de 2 anos, né, o prazo para a decadência, para pleitear a anulação, babá. Aí 178 vem e diz que é de 4 anos. Aí tu vai para 179, 179 fala o seguinte: quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos, contado da data de conclusão. Já para fazer a confusão mesmo. Não, é muita maldade. A resposta Mas assim, esse exercício é bom porque a gente consegue vencer todo esse capítulo com um exercício só. Vamos lá para a letra E. Quando a nulidade do ato resultar da falta de autorização, só será validado se este ader posteriormente. Quando a nulidade resulta de falta, só será validado se este ader. Não, porque se a nulidade. Não se convalesce. Não. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. O negócio não é suscetível de confirmação. Eu acho que o fundamento seria o artigo 69. Né? Isso convalesce pelo decurso do tempo. Eu acho que aqui 176 é que diz: quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Mas aí é anulabilidade, né? A nulidade. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Correto? Já tentou abrir a parte. 176. Ok. Muito bom. Vamos lá. Já tirei a foto. Agora, compra e venda de descendentes para ascendentes. A gente sabe que tem uma diferença. Isso aí eu falei bastante lá no nosso curso de sucessões. Entre a compra e venda e a doação. Você sabe que a compra e venda, a gente precisa, a compra e venda do pai para os filhos, a gente precisa, né, da participação. Não a gente precisa, né? É indispensável a participação do cônjuge e dos outros filhos, né? O que não ocorre na doação. E por que seria, né? Por que esse tratamento diferenciado? Você se recorda disso? Por que seria? Por que teria esse tratamento diferenciado? Eu me recordo, eu acho que para doação teria que ser em função da questão da legítima. É por aí. Não, mas mesmo qualquer doação.
Mas é por aí, é por aí. A compra e venda tem a ver com o fato de existir na doação o Instituto da Colação. Então, não é necessário, porque vai haver colação. Salvo? Não, a colação, ela sempre vai existir. E aquilo que foi doado é antecipação. Eu não estou falando aí de oficiosa ou inoficiosa, né? A colação sempre vai existir, toda vez. Mas, por exemplo, se você recebeu 50% de doação, então você recebeu aí a parte disponível, correto? Sim. Você recebeu a parte disponível. Mas, de qualquer forma, tem que haver a colação para você saber exatamente o que é parte disponível e o que é legítimo. Então, isso aí sempre vai existir, correto? Então, por exemplo, se houve parte disponível e ultrapassou os 50%, a pessoa, aquela parte da doação, ultrapassou os 50%, ela pode não ser tida como antecipação da lei. Ela pode ter sido uma parte, ela pode ser entendida como uma parte, parte disponível e uma parte de antecipação da legítima, correto? Uhum. E aí é aquela questão daquela fontinha que volta para o monte. Mas você sempre... Então, a doação, você sempre tem a colação. E a compra e venda, vamos localizar aqui, especificamente, ó... Vamos localizar aqui na compra e venda. Corretagem, contrato, compra e venda. 496. Ó, você se lembra que eu falei, ó, 177, 166 é nulo, 167 é nulo, 171, além dos casos expressamente declarados na lei, quais seriam? 496. É anulável, né? É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória. Ok. Então, Pedro, sem comunicar às suas irmãs, comprou do pai o apartamento de praia. Em 2015. Em 2018, Francisco faleceu e, ao iniciarem o inventário, descobriram a compra e venda entre Pedro e Francisco. E aí elas procuraram um advogado. Ó, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Aí ele fala coação, erro, dolo, fraude. Não é nenhuma dessas, né? Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este 2 anos da data da conclusão do ato. Então, vamos lá. Propor ação de nulidade de compra e venda é falso, porque a ação não é essa. A ação é de anulabilidade, né? Se fosse o caso. Não há o que fazer, pois o direito de propor ação de nulidade prescreveu no prazo de 2 anos. Propor ação de anulação, já que o prazo decadencial é de 4 anos. Não. Não há o que fazer, pois o direito de propor ação de anulação da compra e venda decai no prazo de 2 anos. Eu marcaria a letra D, que é a correta. Mas eu, de qualquer forma, eu vou consultar aqui o gabarito. O gabarito vai ser, de fato, 11, letra D. É isso mesmo. Mas é bom a gente conferir o gabarito, né? Porque, em se tratando de direito, a gente nunca pode afirmar nada. Eu fico quieto, não falo nada. Porque pode ser... Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim, quando, por exemplo, estou assim, discutindo um assunto com uma pessoa, a melhor postura é você não dizer nada. E isso aí, quem me falou isso uma vez, e eu adoto também, foi um promotor. Ele falou uma vez isso para mim. Ele falou assim, quando eu estou em audiência, eu não falo nada. Eu fico em silêncio.
Mas eu achei isso muito inteligente vindo dele, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Então, se ele é inteligente, ele fica em silêncio, porque ele nunca sabe que a outra pessoa, né, as cartas que a outra pessoa tem na manga. O direito é muito complexo e tem muitas vertentes, né? A gente não pode aí afirmar categoricamente nada, né? Vamos lá, sobre a fraude contra credores. Pode-se corretamente afirmar. Aí, ó, voltamos às nossas questões. Essas já resolvemos ontem. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores com garantias reais? Não, é quirografários, né? É 162. O credor, não. Deixa eu ver. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Ok. Fundamento 158. Serão anuláveis os contratos onerosos do insolvente, mesmo não sendo notória a insolvência e não houver motivo para ser conhecida do outro contratante? Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 159. Artigo 159. Quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. É um artigo 60, perfeito. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Letra C. Perfeito. Então, vamos lá. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida não fica obrigado a repor? Não fica. É 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tem de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Correto? Ok. E por fim, não. É a letra E. Presume-se de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à subsistência do devedor e sua família, mas não os destinados à manutenção de estabelecimento. Não, inclusive estes. É 164. Presume-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Perfeito. Agora vamos lá para o 13. Essa nós já vimos. 13, que é o João que faz a venda para a sobrinha, a sobrinha que faz a venda para o tio, né? Ele é válido e não tem qualquer vício de consentimento. 13, letra A, nós já passamos por esse. 14, sobre capacidade e personalidade. A capacidade de direito é atribuída aos que completarem 18 anos? Não, a capacidade de direito, não. Se você adota a teoria natalista, com a capacidade de direito é do nascimento com vida. Mas se você for adepto da concepcionista, você vai dizer que é com a concepção, né? Capacidade de fato confunde-se com capacidade de direito? Falso. Oferta é sujeito de direito possuindo capacidade de direito de fato? Falso. Ele possui capacidade. Bem, se você for adepto da teoria concepcionista, né? Ele possui alguns direitos da personalidade, sim. Correto? Mas ele não possui capacidade de fato. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, recém-nascido adquire personalidade, adquirindo e transmitindo direitos de verdade. 14, letra D. Fácil essa questão. São incapazes
Acho que nós já tínhamos. A 14 é a letra D. Alguma que foi que você disse? Eu acho que nós já tínhamos resolvido essa ontem. Já tínhamos. O 15 é a letra B também. A 14 é a letra dado e a 15 é a letra bola. O pródigo não precisa de assistência para os atos de mera administração. Sim, também vimos isso ontem. Respondemos. É correto afirmar sobre o dolo. Nós acho que fizemos essa? Não. O dolo acidental só leva à anulação do negócio jurídico sem indenização por perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora de outro modo. Ó, nós temos que ir lá nos defeitos, né? Acho que fizemos isso também. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo. O dolo acidental, artigo 146, só obriga à satisfação das perdas e danos. O dolo acidental só obriga à satisfação, falso, letra A, com fundamento no artigo 146. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, não havendo necessidade de prova. Não. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, não havendo necessidade, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Não havendo a necessidade de prova. Aqui. É falso. A letra B. Correto? Pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro apenas se a parte a quem aproveite dele tivesse expresso conhecimento, ou devesse ter. 148. Pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. O dolo do representante legal. Exatamente, nós temos o artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Exatamente, letra D. Essas provas, elas são muito capciosas, né? Mesmo com a letra da lei, a gente tem que ter um cuidado daqueles, né? O dolo do representante, exatamente. A letra E. Se ambas partes procederem com dolo, cada uma delas pode alegar o dolo da outra para anular o negócio ou reclamar a indenização. Falso. 150. Se ambas partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e aí a gente volta daqui a pouco. Fechado. Voltamos. Está voltando. Ó, Jurandir é fiscal do meio ambiente, funcionário público da União, trabalhando na defesa da fauna e flora. No mês de março de 2014, a vizinha Nadine, por meio das redes sociais, disse que Jurandir era a pessoa que maltratava animais e que mantinha em cativeiro espécies da fauna brasileira, o que não é verdade. Tal fato chegou ao conhecimento dos superiores hierárquicos, que mesmo sabendo a lisura de sua conduta, para que pudesse ser recuperada a repercussão, mandaram serviço para a África. Então, em março de 2014, que foi o evento, março de 2014, e ele voltou depois, em março de 2019. Então, o exercício está considerando que foi logo em seguida, assim, no dia seguinte ele foi para a África, né? E mandaram serviço para a África. Passados 5 anos dos fatos, Jurandir retorna ao Brasil e pretende ingressar com uma ação contra Nadine, requerendo reparação civil.
Então, nós temos o seguinte. Ele era funcionário público da União. Então, isso aí já é uma pista, né? O 197 não corre prescrição e 198 não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, contra os ausentes em serviço público da União. Então, não corre a prescrição. Sim. Nesse caso, o prazo da reparação é de 3 anos, né? 206, em 3 anos, a pretensão da reparação civil. Então, você vai falar a resposta para essa questão, você encontra no fundamento no artigo 198, inciso 2, conjugado com 206, parágrafo 3º, 206, parágrafo 3º, 5, inciso 5º. Correto? Então, é isso aí. Então, por estar em missão oficial, não corre a prescrição de 3 anos a contar dos fatos para que o jurandir ingresse com a demanda requerendo a reparação contra a Nadine. Letra D. 17, letra D. Sobre a previsão legal de provas no Código Civil, assinada a alternativa correta. Esses artigos aqui são extremamente importantes para nós, do direito notarial e registral. Por quê? Ao lavrarmos a escritura pública, nós temos que tratar do disposto aqui no artigo 215. Da prova, título 5º, é o último título, né, aqui da primeira parte do Código Civil, né, do livro inicial do Código Civil. Título 5º, da prova. Salvo negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Exatamente. A escritura pública, lavrada em notas, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Salvo quando exigido critérios, requisitos especiais, a escritura deve conter. Aí nós temos todos os elementos da escritura. Ok? Vamos lá. A confissão é irrevogável, mas pode ser declarada nula se decorrente de erro de fato ou de coação. A confissão, mas pode ser anulada. Ela não pode ser declarada, pode ser anulada. Se decorreu, então, letra A, inadequado, falso. Farão a mesma prova que os originais, 214. Farão as mesmas provas que os originais e as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo, das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. Eu acho que isso aí está parecendo que está correto mesmo. 216. Vamos ver se tem alguma coisa que tenha passado. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. Então é isso mesmo, a letra B, correto? B de bola. Exato. A prova resultante dos livros e fichas é bastante, mesmo nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular, revestido de requisitos especiais, mas pode ser elegida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Aí, vamos lá. A prova resultante de livros e fichas
Parágrafo único do 226. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Então é isso mesmo. E pode ser ilidida. Então, e pode, isso é verdade, e pode ser ilidida. Então, a letra C é equivocada. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova de testemunhal não é admissível. Aqui nós tivemos parágrafo único, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível. É admissível. Bem como subsidiário ou complementar da prova por escrito. 18, letra B. 18 é letra B também, né? Não, D que eu falo é equivocada, né? Tá. É a letra bola que é a verdade. A letra D, ela encontra o óbice no parágrafo único do artigo 226. As declarações constantes de documentos assinados não se presumem verdadeiras em relação aos signatários. As declarações constantes de documentos assinados não se presumem verdadeiras em relação aos signatários. As declarações de documentos assinados. Vamos ver esse artigo aqui. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, perfeita. O artigo não encontra correspondência no artigo 19. 19 diz que as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, não está correto. 19. Assinale a alternativa em que os dois elencados são, respectivamente, um agente capaz e o outro relativamente incapaz. 17 anos emancipadas. 15 anos completo falso. 17 anos titular de estabelecimento comercial. É bem isso, né? Com economia própria. Ele fala estabelecimento. Pessoa que se estabelece com economia própria, né? Não é estabelecimento comercial. Pessoa de 25 anos que bebe eventualmente. Não, letra B não é. Pessoa de 16 anos completos casada. Agente capaz. E a letra C, correto. Pessoa de 40 anos que por causa transitória não pode exprimir a vontade. É só irmos ali no artigo 3º, né? Absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. São incapazes relativamente a certos atos, sua maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios e os viciados, aquele que não pode exprimir a vontade, por causa transitória ou permanente, os pródigos. Quanto às condições impossíveis, pode-se afirmar. Aí vamos lá naquelas situações, né? Do status, da condição, termo, encargo, a partir do artigo 121. Condição é uma cláusula vontade, efeito, futuro incerto. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições de defesa se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. As condições impossíveis, física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, elas invalidam o negócio jurídico. Mas elas devem ser suspensivas, porque se elas forem resolutivas, não. Aí elas serão tidas como não existentes, né? Tem-se por inexistentes. Então, a letra A, as condições impossíveis, não. Depende se é
resolutiva ou suspensiva. A suspensiva invalida, mas a resolutiva tem-se por inexistente. Então, a letra A é equivocada. Letra B. Invalida um negócio jurídico se forem suspensivas. Isso é verdade. 123, inciso 1. E fisicamente impossíveis. Ok. Não invalidando se forem apenas juridicamente impossíveis. Não. As condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Letra C. Invalida um negócio jurídico se forem suspensivas e juridicamente impossíveis. Peraí. Invalida um negócio jurídico se forem suspensivas e juridicamente impossíveis. Suspensivas. Não, se elas forem suspensivas, elas são tidas como invalidam, sim. Invalidam se forem suspensivas. Não, ele não é bem isso. É porque é física ou juridicamente impossíveis e suspensivas. Elas forem suspensivas e juridicamente impossíveis. Sim, perfeito. Essa parte é verdade. Não invalidando se forem apenas fisicamente impossíveis. Não. Aí vai depender, porque se ela for resolutiva, ela tem como inexistente, né? As condições impossíveis. Se forem resolutivas, nossa, essa questão é muito, muito chata, a verdade é essa. Se forem resolutivas, tem-se por inexistentes e não interferem na validade as condições impossíveis. É a letra 124, letra D. Ok? Ok. Letra D. Tudo bem? É Tranquilo. só você ter em mente o seguinte, que se forem condições físicas, condições suspensivas. Então, vamos fazer um quadro aqui do 123, inciso 1. Elas são condições suspensivas. Condições suspensivas. As condições suspensivas. Fisicamente impossíveis, juridicamente impossíveis. Então, elas são fisicamente impossíveis, juridicamente impossíveis. E aqui, então, elas invalidam. Artigo 123. Agora, o que diz o artigo 124? As condições impossíveis. Condições resolutivas. Fisicamente impossíveis, juridicamente impossíveis. Elas aqui são inexistentes. É este o quadro que nós temos que ter em mente. Se ela for suspensiva, fisicamente impossível ou juridicamente impossível, elas invalidam. Mas se elas forem resolutivas, tanto fisicamente impossível como juridicamente impossível, 123 e 124. 123, 124. Correto? Ok. Então, vamos tirar aqui uma foto.
Vamos lá. Ó, condições suspensivas, condições resolutivas. Vamos lá. Invalidam os negócios jurídicos, as fisicamente impossíveis, juridicamente impossíveis, suspensivas, as condições ilícitas, sejam elas suspensivas ou resolutivas, e as condições incompreensíveis, sejam elas suspensivas, sejam elas resolutivas. Então é isso. E as ilícitas, condições ilícitas e as incompreensíveis. Então é isso que nós temos que ter em mente, as condições ilícitas e as incompreensíveis. Estas invalidam também, né? Todas essas invalidam. Essas aqui não. Elas invalidam. 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 Incompreensível. Invalidam. Ok, vamos Todas aí para... elas... Pois não? Não, todas elas invalidam, né? É a letra... não, essas aí, sejam elas suspensivas ou resolutivas. Tá, ok. Condições ilícitas e incompreensíveis. Você Tá. tem que ter em mente o seguinte, que só as suspensivas... Só as resolutivas é que inexistentes. São inexistentes. O negócio, ele produz seus efeitos e eles não se submetem a essa condição. Ok. É porque a resolutiva resolve os efeitos, né? As suspensivas, elas impedem, elas suspendem a produção do efeito até a implementação. É mais ou menos isso aqui, ó. Sabe como que é graficamente isso? Vamos imaginar que aqui seja um negócio jurídico. A suspensiva, ela é assim. A resolutiva, ela é assim. Você já tinha pensado dessa forma? Não. Aqui é a resolutiva. Aqui é a suspensiva. Você entendeu como? Esses aqui são os efeitos. Estes são os efeitos. Por isso que faz sentido você dizer que a resolutiva é inexistente, porque o negócio jurídico, ele produz seus efeitos normalmente, quando pendente de uma condição resolutiva. Ele já produz os efeitos desde já. Então é bom você pensar dessa maneira. Tem-se um negócio jurídico com condição suspensiva, com condição resolutiva, ele já produz seus efeitos normais. Desde a celebração. O negócio jurídico com condição suspensiva, ele não produz seus efeitos até o implemento da condição. Por isso que, quando você tem uma condição suspensiva que é impossível, juridicamente ou fisicamente, ela invalida o negócio jurídico, porque o negócio jurídico nunca vai poder vir a produzir seus efeitos. E a resolutiva não. A resolutiva você simplesmente considera como não existisse. E o negócio jurídico continua com os seus efeitos regulares, né? O que é a condição? É uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade e subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro incerto. Aqui que é um problema, porque quando você pensa dessa maneira, a forma como ele estrutura, você pensa assim, subordina, olha como a gente é levado a erro, subordina o efeito a evento futuro incerto. A gente sempre pensa que o efeito será a partir de um evento futuro incerto. Não, mas ele falou, ele não fala bem isso, ele não fala isso, ele falou, ele subordina o efeito, resolvendo o efeito ou iniciando o efeito. Correto? Resolvendo o efeito ou iniciando
o efeito. Correto? Correto. Em ambos os casos, subordina. Ó, vamos lá. Continuamos aqui com a VUNESP. A prova da VUNESP é outra prova, né? Outra prova. É outro nível. A VUNESP é outro nível. É outro nível. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre os defeitos do negócio. O erro de direito, ele não gera a anulabilidade, mesmo que seja o seu único motivo ou principal. Vamos lá para o erro, os defeitos do negócio jurídico. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro é substancial. Interessa a natureza do negócio, artigo 139. Ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influenciado nessa de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, assim, o erro de direito não gera, mesmo que não implicando, enfim, não implicando recusa à aplicação da lei, for o único, sendo de direito e não implicando recusa à lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Mesmo que seja... Não, está errado. Letra A não tem nada a ver. Não, às vezes a gente tenta entender uma coisa que não faz sentido. Esse é um erro grande, às vezes, na prova. Eles fazem isso de propósito. E a gente cai nessa armadilha aí facilmente. Eu contei que eu tive uma aluna que ela ficou 40 minutos tentando resolver uma questão, ela não entendia que a questão poderia estar anulada. Falou. Mas eu achei isso interessante. A gente tem que ver que a prova é mentirosa em todos os aspectos. A banca é mentirosa. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, sendo desnecessária a prova. Falso. Nós vimos aí. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Não se configura o estado de perigo a necessidade de salvar a pessoa não pertencente à família do declarante, sendo vedado ao juiz decidir de forma falso. Porque o estado de perigo, quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Letra C vai de encontro ao artigo 156 e o parágrafo único. Subsistirá um negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, devendo, entretanto, o autor da coação responder por todas as perdas e danos que houver causado ao pacto. Isso é verdade.
Não. Vamos lá. Coação. A coação para viciar a declaração da vontade é de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente, considerável a sua pessoa, a sua família ou aos seus bens. É um 5-5. Subsistirá um negócio se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a quem aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Tá certo. Tá certo. É porque eu fiquei em dúvida na letra E. Que é o 157, parágrafo 1º. Aprecia-se a proporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado. Não é ao tempo da alegação da nulidade, é ao tempo uma questão muito difícil, porque a gente tem ele muito decorado, né? Não é ao tempo da alegação da nulidade. A letra D correta. José alugou uma casa de sua propriedade para Pedro. Em 1º de março, ao saber que José sofreu um acidente que ele levou ao coma, Pedro parou de pagar o aluguel. Em 1º de março de 2019, José saiu do coma e se recuperou. José procurou seu advogado, que em 1º de abril de 2019 propôs uma ação judicial visando obter a desocupação do imóvel e cobrança dos aluguéis relativos ao período de janeiro de 2010 a março de 2019. Somente será possível a cobrança dos valores relativos aos últimos 3 anos. Não houve prescrição de qualquer valor, tendo em vista que a prescrição não ocorreu contra José. Todos os valores devidos por Pedro não são mais devidos em razão da prescrição. Somente será possível a cobrança dos valores devidos. Aqui no caso é contratual. Se é contratual, é 10 anos o prazo da prescrição, correto? Mas nós temos que ter em mente também outros artigos. Não, entre os cônjuges, na constância da sociedade, entre ascendentes e descendentes, entre tutelados ou curatelados e seus tutores, também não corre, contra os incapazes do artigo 3º. O problema é esse, né? Contra os ausentes, quando não corre igualmente, dependendo. Eu acho o seguinte, que essa hipótese é muito complicada. Mas eu ficaria aqui, porque olha só, essa situação dele não está mais no artigo 3º, né? Não está mais no artigo 3º. Mas eu acho que, enfim, talvez tenha havido uma decisão judicial aqui. Contratual, 10 anos, né? Vamos lá. Eu vou ter que olhar a resposta. Eu ficaria com a letra B. Não por essa razão. Mas é interessante. Isso aqui provavelmente aconteceu lá em São Paulo. É um daqueles casos, né? Aqui, de repente, ficou 9 anos em coma. Mas aqui, de repente, a questão seria sem o entendimento da STJ. Mas tem uma outra coisa aqui. Eu pensando como advogado, né? Somente será possível essa alteração desse artigo, olha só, a alteração desse artigo foi em 2015. Então, teria acontecido assim, até 2015 ele não correria. Passaria a correr a partir de 2015. Vamos lá, vamos tentar ver aqui como que foi. Eu entendo aí que de repente seria A, Joaquim. Porque se você parar para analisar o seguinte, não houve prescrição do valor tendo em vista o estado de saúde dele. Isso aí eu acho que não tem nada a ver, né? Porque não está lá na isenção, na suspensão de prescrição. Todos os valores devidos a Pedro não são mais devidos em razão da prescrição. Também não, porque a pessoa pode cobrar um período
recente. Ele pode ter prescrito um grande parte do contrato, mas não perdeu o que se venceu agora recente. Né? Somente será possível a cobrança de valores devidos a menos de 5 anos. E somente será possível a cobrança de valores devidos a menos de 4 anos. Eu ficaria com 3 anos, porque aquela até que era utilizada até pouco tempo para extrajudicial e contratual. Não, mas Até que aqui o STJ... fundamento nem é isso. O fundamento é o parágrafo 3º, em 3 anos, é porque tem uma regra específica para a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Sim. Então, então é 3 anos, mas de fato é a letra A mesmo. A pretensão relativa a aluguéis. De fato é a letra A. Isso aí. De fato é a letra A. Brincadeira, né? Nossa, mas é injusto, hein? O direito é injusto. Mas assim, eu acho que isso aqui caberia uma boa ação judicial, hein? Até caberia, mas eu acho se você for aquela pessoa, aquele estritamente legalista... Aí você teria que ver se de repente teve a má-fé do cara também. Né? Porque ele sofreu um acidente. Será que será que o Pedro... É Pedro, né? O nome do cara, não? Será que o Pedro teve conhecimento de que ele sofreu um acidente? Teve. Olha, ao saber que José sofreu um acidente. Ao saber. Então teve a má-fé, pô. Então aqui, nesse caso, Aí esse caso aqui é muito controverso. Você poderia arguir uma má-fé, né? Até porque o princípio da boa-fé objetiva dos contratos, né? Caberia a ele, já que ele estava usufruindo, consignar em juízo o aluguel, sei lá, alguma coisa assim. Aí tu sai falando que tu acha que é o melhor. Não. 23. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta sobre as associações civis. Essas questões de prescrição e decadência, elas não são simples, mas muito boa a questão. É essa questão aí que a gente tem que esperar na prova. Associações. A qualidade associada é, em regra, transmissível? Não. Regra geral, é intransmissível. Essa questão, estamos a tratar aqui das pessoas, especificamente das pessoas jurídicas, das associações. 53 e seguintes. 56. A qualidade associada é intransmissível se o estatuto não dispuser de modo contrário. Letra A, falsa. O registro das associações será realizado perante a junta? Existente? Não. Falso. Nós sabemos que é o RCPJ. Já retiro. Aqui vamos especificar... Não, a gente sabe que é o RCPJ porque a gente estuda pra caramba isso. Será que aqui tem uma disposição específica? Não, não é aqui. É ali na parte do direito de empresa. Não. Engano também. Mas, enfim. Consideram-se associações pela união das pessoas, não há direitos, o estatuto conterá. Serão registrados. Enfim, nós sabemos que é isso, eu só não consigo localizar agora ou a fundamentação legal. Inclusive RCPJ, não. A alteração do estatuto da associação e a destituição dos administradores, destituir e alterar, compete privativamente à Assembleia Geral. É exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, artigo 59. Exatamente, letra C. Esse artigo sempre cai nas provas, na prova da Consulplan. Esse artigo é clássico, esse 59. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o estatuto. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.
Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2, é exigida deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. É incrível. Tudo bem, parágrafo único 59. É exigido deliberação da Assembleia especialmente convocado para esse fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto. Qual fim? Destituir os administradores, alterar o Estatuto. Vírgula, bem como os critérios de eleição dos administradores. É uma outra coisa que não tem relação com nada. Né? Enfim. O Estatuto das Associações deve conter, sob pena de nulidade, a indicação da entidade de fins não econômicos para a qual será destinado o seu patrimônio líquido em caso de dissolução. Não. Não fala sobre isso, não. Sob pena de nulidade, o Estatuto contém, artigo 54. Não tem isso, não. Não tem isso. As associações somente poderão constituir-se para fins especificados em lei, tais como... Não, essas são as fundações. Essas são as fundações. Ô Mário, então vamos encerrar nossa aula por hoje, porque é um tema muito complexo e você quer dizer alguma coisa, mas assim, você foi muito bem naquela questão na letra A, hein? Pensou exatamente como a banca. Tá bom. O que foi que você está falando isso? Tá bom. Não, tranquilo. Então tá bom. Então amanhã a gente se encontra. Amanhã às 19 horas? Pode ser, você que sabe. O que tu acha melhor? 19? Pode ser às 19. Então tá bom. Fechou, obrigado, até mais. Tchau. Abraço, boa noite. Boa noite, até logo. Tchau.